TV Câmara, 10 anos da TV do Povo de Natal. Olá, eu sou Flávia Urbano e está no ar o Comitê de Imprensa. Nós estamos às portas, aí às vésperas de mais uma eleição. E a cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, ele baixa resoluções que ditam as regras do pleito em relação à prestação de contas, a gastos de campanha e também em relação à publicidade. Nosso programa de hoje nós vamos conversar com o advogado especialista em direito eleitoral, Leonardo Palitou, com a participação da jornalista Virginia Celli, a respeito dessas mudanças para que nós, eleitores e cidadãos, possamos inclusive atuar como fiscais, já que nós sabemos que a estrutura da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, não consegue acompanhar a demanda, considerando essa campanha de grande volume que nós vamos ter esse ano com candidatos a presidente da República, senador, deputados federais e deputados estaduais. Então seja bem-vindo, Leonardo, ao nosso programa. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado, Virginia. Cumprimentar os telespectadores da TV Câmara e dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez e espero que a gente consiga esclarecer realmente essas dúvidas que são relativas às eleições de 2014 e são tão pertinentes. Seja bem-vinda, Virginia, mais uma vez ao Comitê de Imprensa. Obrigada, Flávia. O prazer é nosso e um assunto bom para a gente discutir e esclarecer para a opinião pública. Com certeza. Leonardo, ao longo das últimas eleições, nós temos visto uma preocupação do Tribunal Superior Eleitoral em conceder aos candidatos, independente de suas condições financeiras, de relação com empresários, um maior pé de igualdade, pelo menos no que diz respeito à sua visibilidade na campanha. Como é que você avalia essas mudanças que foram feitas ao longo do tempo com proibições, por exemplo, em relação a showmício, a outdoor, a essas restrições? Flávia, bastante pertinente você iniciar realmente com esse ponto, porque eu acredito que essa retrospectiva ela tem que ser feita, porque ela mostra exatamente o zelo que o Tribunal Superior Eleitoral tem dado ao cumprimento das regras eleitorais de forma a permitir realmente uma igualdade, uma equidade entre os candidatos. Então, muitas foram as modificações que fizeram chegar nesse ordenamento que para algumas pessoas ele é muito rígido, ele é pouco flexível, mas que ele realmente faz com que não cheguemos à perfeição, mas se não propiciemos uma igualdade maior entre os candidatos. Então, desde a questão da confecção de brindes, eu até traria essa questão, confecção de brindes, antigamente era uma cultura muito intrínseca na alma do cidadão, receber uma benesse em troca do voto, era aquele boné, era aquela camiseta, que agora não são mais permitidos, inclusive podem gerar até um processo maior de cassação. Mas com relação especificamente à publicidade, sabemos o quanto é prejudicial às campanhas eleitorais, quando se investe bastante na publicidade em detrimento do conquistar o voto de outras maneiras, né? Então os outdoors eles foram banidos, porque antigamente vários candidatos tinham possibilidade de colocar muitos outdoors e agora não podem mais. E até mesmo showmícios. Imagine quantos candidatos têm o poder econômico de trazer grandes referências, atores, cantores, para participar e para animar os antigos comícios, que eram shows, na verdade, que agora estão vedados. Mas, Leonardo, saiu de cena esse tipo de propaganda que muitas vezes dava vantagem a quem tinha um poder aquisitivo maior, mas surgiram as redes sociais, que aí socializou, abriu para todo mundo, mas que pode mexer também com o pleito. Se a gente fizesse um paralelo, qual é a realidade hoje de uma eleição com rede social e a uma eleição que tinha aquele modelo maior de festas populares nas ruas? Eu voto completamente, eu sou uma pessoa que acredito nessa mobilização de rede social. Inclusive, essa será a segunda eleição, tivemos a eleição anterior para prefeito, que foi disciplinada essa matéria de forma mais abrangente, de forma mais até determinante. Mas, Virginia, é impressionante como o TSE hoje em dia vem autorizando esse tipo de campanha, até porque talvez seja impossível se conseguir fiscalizar. É possível controlar? É muito difícil conseguir fiscalizar esse tipo de propaganda, é por isso até que o TSE tem aberto. Mas a gente tem visto que onde se peca na internet, nessas redes sociais, é quando se comete o excesso. Só para explicar um pouco para o telespectador, a propaganda na internet ela é autorizada. Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral autoriza essa propaganda pela internet. Desde que o candidato registre o seu site ou o seu microblog. Então, ele oficialmente só pode fazer a propaganda do site, do microblog dele, quando ele registra pela internet. No Twitter também pode ser feito.
os particulares, os eleitores, podem, por sua vez, fazer a sua propaganda eleitoral também mediante a internet, porque não há como haver esse controle. Mas eles vão responder à justiça eleitoral quando eles cometerem os excessos. Então, os excessos é que vão ser combatidos pela justiça eleitoral. Então, Virginia, fazendo esse paralelo que você me perguntava, eu acredito que é muito melhor se utilizar esse artifício, que hoje todos têm acesso. Democrático, né? não é? É democrático, entendeu? Em detrimento de utilizar um viés que busque o voto do eleitor com abuso do poder econômico. Então, assim, é muito melhor hoje em dia se utilizar as redes sociais. Inclusive, tem trazido resultados. Esse excesso a que você se refere é denegrir a imagem de adversários? Isso. Na verdade, tem 3 modalidades prioritárias, que é a questão da injúria, da calúnia e da difamação. Então, às vezes, acontece muito de um perfil ser criado de forma falsa, apenas para deturpar ou para veicular informações injuriosas sobre o candidato. Isso pode ser demandado à justiça e até mecanismos de se apurar, em alguns casos, obviamente, quem o fez. E, nesse caso, se descobrir também que a coligação está por trás ou o candidato está por trás, o beneficiado, se agiu em conluio ou saberia que aquela informação foi veiculada, pode-se aplicar multa também ao candidato que está sendo beneficiado. Agora é uma ferramenta democrática, mas ela precisa ser controlada também, né? Porque a partir da rede social pode surgir informações caluniosas, como você fez referência, ou então a criação de fatos que prejudiquem o candidato, né? E como uma coisa é uma pessoa postar, mas quando você começa a replicar aquilo, ela vira... Internet é terra de ninguém. Como controlar, né? Exatamente, porque não tem esse controle que, na verdade, eu acredito que tenha sido a finalidade da norma, que se abriu a possibilidade de se realizar a propaganda. Mas, é como eu lhe falei, os excessos têm que ser manejados. Existem muitas ações que foram impetradas por essa mesma razão nas eleições municipais anteriores e que o Tribunal Superior Regional Eleitoral, confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, rechaçou, autorizou a saída e aplicou multa àquela pessoa que estava fazendo a propaganda de forma injuriosa, caluniosa ou que deturpasse o candidato alheio. Então tem que se ter muito cuidado, a população tem que se ter cuidado porque ela está sendo vigiada, se não pela Justiça Eleitoral, pelo seu candidato adversário. Porque os principais vigilantes das eleições são, além da Justiça Eleitoral, que tem os seus fiscais, somos nós mesmos. Claro. Que, conhecendo as regras eleitorais, podemos fazer uma denúncia, podemos ligar para o TRE, podemos ir ao Ministério Público apresentar, ou então levar o outro candidato que está sendo injuriado, caluniado, para que ele represente a justiça no fim de sustar essa propaganda. Leonardo, e como os candidatos investem em rede social, né? Hoje virou uma... Claro, uma indústria, né? A grande indústria das campanhas eleitorais começa pela rede social. Eu acho que quem é candidato hoje, todo mundo já tem o seu perfil, já tem sua equipe para trabalhar nas redes sociais, né? As redes sociais realmente elas são a grande vedete, porque é o que toda a população está realmente ligada. E essa propaganda pela internet, o importante também a gente fazer essa ponderação, é que ela não pode de forma alguma ser realizada de maneira paga. Então, por exemplo, aqueles blogs que noticiam a agenda dos candidatos, eles não podem ter o banner de nenhum candidato lá embaixo, porque na internet é vedada a propaganda paga. Então, isso é importante que se diga, e também em nenhum site vinculado à administração pública, site de alguma empresa pública, concessionária, autarquia, também não pode ter nenhuma referência às candidaturas, porque, em caso contrário, vão também ser representados e vão ter que pagar multa e tirar a propaganda e os excessos, quem sabe, até gerar um abuso de poder político. Nós falamos sobre o poder de fiscalização. No início eu me referi à pouca estrutura que a gente sabe que a Justiça Eleitoral e até o Ministério Público, que também atua como fiscal, não tem. Está em curso um questionamento da Procuradoria-Geral da República a respeito do papel do Ministério Público nessas eleições, não é? Explica um pouquinho para a gente. Isso. O que acontece, Flávia, especificamente com relação a isso? Só para entrar na conjuntura. Existe o Código Eleitoral, que é a lei eleitoral maior do país, existe a Lei 9.504, que são a lei das eleições, existe a Lei das inelegibilidades, que é a Lei 64 de 90, que depois chegou a Lei da Ficha Limpa, né, que a complementou. Existem essas legislações com relação à área eleitoral, né, e a Constituição Federal também, que é importantíssima. E elas outorgam ao Tribunal Superior Eleitoral a possibilidade de editar resoluções a cada eleição para disciplinar como vão ser feitas essas eleições. Mas essas resoluções, elas não podem ir de encontro a essas legislações que são superiores a ela. Então, tem que haver essa hierarquia. O que acontece topicamente nessa pergunta que você me fez? Nas resoluções que foram editadas no final do ano passado ainda, referentes a essa eleição, especificamente aquelas que tratam do poder do Ministério Público de iniciar e instaurar a investigação,
foi subtraído esse poder do Ministério Público sem que antes se submetesse à outorga do judiciário, ou seja, do juiz, ele autorizar o início da investigação. Então começa o contrário, porque geralmente começa pelo Ministério Público. É Né? esse o questionamento. É aí onde reside toda a questão. O Procurador-Geral, atualmente Rodrigo Janot, manejou já um recurso perante o Tribunal Superior Eleitoral, que ainda não foi respondido, requisitando a modificação do texto que revoga esse poder do Ministério Público. E o argumento do Ministério Público, que é muito perspicaz e válido, assim, na minha opinião, é de que ele não poderia estar, a resolução não poderia ir na contramão de um poder que a própria Constituição outorga ao Ministério Público. Então, nessa semana agora, o procurador manejou uma ação, um pedido de inconstitucionalidade dessa resolução, que vai ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF, para decidir se essa resolução está na contramão da Constituição ou não. Então, essa é a grande celeuma. Se o Ministério Público vai poder ter o poder de iniciar uma investigação em casos de crimes eleitorais, ou se ele vai ter que se submeter primeiro ao Judiciário para poder iniciar. E o que o Ministério Público fala também, que é um argumento válido por deveras, é a questão de que imagine os crimes que podem ter uma prescrição muito rápida. É o que eu né? ia falar justamente agora. Quando se fala em justiça eleitoral, os prazos eles são muito mais Exíguos, rápidos. né? Exatamente. Rápidos, Exatamente. Você não dá para esperar pedir a autorização se Pra o crime começar. já passou, já pode ter interferido, até via interferir no resultado da eleição. Né? E isso, o Ministério Público é o grande fiscal da lei, né? Ele realmente zela pelo cumprimento da legislação, ele atua como custos em muitas causas, em outras atua até como parte mesmo, porque ele tem esse poder. Então, negligenciar esse poder investigativo ao Ministério Público em casos de crimes eleitorais, tendo que se submeter ao Judiciário, a mim parece um pouco excessivo. Então, vamos aguardar para ver o que o Supremo vai falar, porque, na verdade, não é a minha opinião que vai contar nesse julgamento. Mas eu já deixo aqui a minha opinião de que acredito que é importante, sim, que o Ministério Público atue para que traga mais legitimidade ao pleito e que zele pelo cumprimento da legislação. Falar em Supremo, recentemente os tribunais começaram a avaliar de novo a questão da doação de campanha, né? Dos recursos que financiam as campanhas políticas. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Virgínia, eu até conversava com o Flávio um pouco antes de começarmos aqui o debate propriamente dito, e eu dizia que eu acredito que essa a análise do Supremo ela deve ficar para uma eleição futura, em que pese, depois eu entro no mérito do que eu penso sobre. Porque as resoluções já foram editadas, que têm poder normativo, poder de lei, e nas resoluções se autoriza o financiamento público, privado de campanha, ou seja, as empresas podem continuar a doar, né? Então, eu acredito que, pelo princípio da própria anualidade, que isso deva ficar para as eleições futuras. Acredito que para essa vai se manter. Inclusive, lhe digo um dos motivos principais. Nessa resolução que aprovou a questão das doações de campanha, houve um pedido do ministro Gilmar Mendes ao relator da resolução, que é o ministro Dias Toffoli, para que se acrescentasse a possibilidade de empresas privadas que tenham capital conjugado, ou consórcios públicos, que tenham conjugado com empresas estrangeiras, a possibilidade de doar. Porque isso é vedado, ou seja, apenas pode doar para as campanhas nacionais aquelas empresas que são genuinamente nacionais. As empresas que têm capital misturado, híbrido com capital estrangeiro, elas não podem fazer nenhuma espécie de doação. E há um pedido expresso de um ministro para que se acrescente essa possibilidade. Ou seja, se há esse pedido expresso para se acrescente essa possibilidade para essa campanha específica, é porque se trata de uma decisão que vai surtir os seus efeitos para uma decisão futura. Agora, com relação à sua pergunta, o que eu acho, meu pensamento pessoal, eu acredito que deva haver o financiamento privado e público, sim, é a minha possibilidade, é como eu penso, acho que deva ser autorizado, mas deve haver um maior controle com relação aos gastos efetivos. Eu, na verdade, acho que o tribunal deveria limitar o valor de uma campanha eleitoral e punir severamente, inclusive com a cassação do mandato, inclusive com a perda do cargo daquele que infringir essa determinação, de forma a possibilitar aquilo que a gente já falava no começo, a igualdade e a equidade. Eu acredito que o financiamento apenas público de campanha, ele vai tirar a possibilidade daquele candidato que nunca teve vida pública, que não tem cargo público, de aparecer. De entrar no processo. De entrar no processo eleitoral, entendeu? Porque ele vai ser uma permissibilidade a quem já tem visibilidade, aquele que já pôde mostrar seu trabalho, porque já executa, porque já desempenha. E isso evitaria a modificação. Exatamente, o surgimento de novas pessoas na vida pública. Então,
É um pensamento, para responder aqui, bem pontual, existem outras considerações, mas em síntese o que eu penso é isso. Deveria haver um maior controle com uma penalidade maior, aquele que infringisse as normas, mas eu acredito no financiamento público e privado sem de campanha. Ok, eu peço licença a Leonardo Paletó e também a Virginia Celli. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Comitê de Imprensa. As notícias da Câmara Municipal de Natal e da cidade você confere aqui no Câmara Repórter, de segunda a sexta, a 1h50 da tarde. Nossos repórteres estão antenados para levar até você tudo o que está acontecendo na política, economia, cidades, cultura e esporte. E tem mais, a TV Câmara tem o compromisso de divulgar informações de utilidade pública para o cidadão. Não perca, Câmara Repórter, primeira edição, a 1h50 da tarde, aqui na TV Câmara. Eu espero por você. Olá, eu sou Danilo Sá e apresento aqui na TV Câmara o programa Pensando Bem, que vai ao ar toda segunda-feira às 8h30 da noite, com reprise aos sábados no mesmo horário. Para entrar em contato conosco, o nosso e-mail é danilo.sa@folha.com ou você pode interagir também pelo Twitter, @DaniloSá. Espero por vocês. O câncer nos olhos é comum em crianças. É fácil de identificar. Uma mancha branca na pupila, conhecida como reflexo de olho de gato, já pode ser um sinal. Fique de olho. Se o seu filho apresentar esse sintoma, leve-o ao pediatra e tire as suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Uma iniciativa da Casa do Val Paiva. O Comitê de Imprensa está de volta, um bate-papo com o advogado Leonardo Paletó, com a jornalista Virginia Celli, a respeito das eleições de 2014 e das regras que vão reger essas eleições. Leonardo, nós falávamos a respeito de gastos de campanha. Uma das novidades baixadas por essas resoluções diz respeito à possibilidade de aplicação de recursos do próprio candidato nas eleições, né, de uma limitação maior. Explica para a gente um pouco. Exatamente. Essa questão da limitação dos gastos dos candidatos se devia ao fato de que muitas vezes o candidato doava tudo aquilo que ele possuía do seu patrimônio para a sua campanha eleitoral, quando a gente sabe que isso é impossível de acontecer na legislação. Então, era uma distorção que existia no Código Eleitoral e nas resoluções, por sua vez, que são disciplinadas pela legislação superior e que foi corrigido dessa vez. Então, o ministro Dias Toffoli deixou muito claro, quando do seu voto de aprovação dessa resolução, de que seria impossível, até incoerência jurídica, se permitir que o candidato doasse tudo à sua campanha. Então, atualmente, está em vigor o entendimento de que apenas 50% do patrimônio pessoal do candidato pode ser doado para a sua campanha eleitoral. Afinal, imagine que esse candidato não vai ter êxito, ele vai perder todo o seu patrimônio e vai ter deixado uma campanha, é um contrassenso, né? Sobretudo aqueles que têm filhos, que têm família. Então, para evitar essa situação, 50% do patrimônio do candidato é o máximo que se pode doar para a campanha eleitoral. O cumprimento da legislação, Leonardo, a gente assistiu nas eleições passadas para prefeito que várias ações que chegaram à justiça, elas culminaram com o afastamento de gestores que conseguiram êxito nas eleições de 2012. Esse cumprimento da legislação, essa denúncia que se faz à justiça, quando a justiça apura e acaba afastando o prefeito, afastando um vereador do cargo, ele dá credibilidade a esse processo e você acha que ele muda também para o futuro? A gente vai assistir agora, recentemente a Prefeitura de Mossoró a prefeita eleita foi cassada 10 vezes pela Justiça, né? Ela foi afastada pela Justiça 10 vezes consecutivas pela denúncia de abuso de poder econômico. Essa realidade, essa vida real, traz credibilidade para as leis que estão sendo colocadas e que regem o pleito desse ano? Virginia, traz uma credibilidade tremenda, e tanto para o próprio meio político como para os cidadãos, para os eleitores. É muito importante que se fala muito no Brasil em leis que não resultam em nada, e que é impunidade, em que no cotidiano, né, nas leis penais, as cadeias estão lotadas de presídios. No aspecto eleitoral, as coisas não são bem assim. E a prova realmente é a quantidade de prefeitos cassados
do nosso Estado, no país inteiro, por compra de voto, que é o artigo 41A da Lei 9.504, que é doar, receber, até a promessa apenas, você prometer e nem chegar a entregar, ela por si só já caracteriza também a compra do voto. O abuso do poder econômico, o abuso dos meios de comunicação, o abuso do poder político. Existe agora outro rol, que é o artigo 30A, que fala com relação aos gastos ilícitos de campanha, que também está gerando cassação, e as próprias normas de propaganda durante quase em sua totalidade. Por exemplo, falamos aqui há pouco que não podia outdoor, mas se o candidato mesmo assim resolve colocar outdoor, e ele coloca 10 outdoors, ele pode perder o mandato dele, acaso eleito, por abuso do poder econômico. Porque não foi só uma propaganda irregular. Então, às vezes, até a propaganda irregular, quando ela é abusiva, ela gera esse abuso de poder econômico que gera cassação. E também há outra questão muito importante que a gente tem que tratar, Virgínia, que é a questão das condutas vedadas. A gente sabe que o ordenamento ele permite que haja o instituto da reeleição. Não é isso? O candidato que está no cargo ele pode se reeleger. Mas aqueles que estão no cargo e pretendem se reeleger, eles não podem cometer uma série de condutas. Como, por exemplo, utilizar o servidor dele, do gabinete, para trabalhar para ele na hora de campanha, utilizar material dele, do expediente. Então, assim, lógico que é uma proporcionalidade, mas, por exemplo, o candidato que está se candidatando à reeleição do governo, ele não pode usar um programa social que não foi registrado e intensificar esse programa social na véspera do pleito. É uma série de condutas que visa evitar essa distorção que, por si só, ela já existe, porque o candidato já está no poder. Então, essa série de... É um risco também, né? Pode-se dizer, é um privilégio quem está no poder vai para uma disputa estando no cargo. Mas é um grande risco que ele corre, né? Porque qualquer lapso pode gerar um processo e ele ter porque tem que se haver claramente prejudicada. Essa distinção entre o que é público e o que é privado. Tem que ficar muito claro para o candidato que visa a reeleição, ou que visa se candidatar estando no cargo, que ele não pode misturar o âmbito do que é seu privado, a sua campanha eleitoral, com aquilo que o cargo público lhe oferece. Então, tudo isso pode vir a gerar as cassações. E, realmente, como você perguntava, isso dá uma legitimidade, dá uma credibilidade. E aí está o esforço das equipes jurídicas de passar para os candidatos essa preocupação para que eles instruam as pessoas que estão à sua volta. Porque, no caso específico da compra de voto, a cada vez o Tribunal Superior Eleitoral tem alastrado, tem aumentado esse rol. Como, por exemplo, antigamente apenas se o candidato comprasse diretamente. Agora, ainda que ele não compre o voto, mas que se pressuponha pelas condições que ele poderia saber ou estava anuindo ou consentindo com a compra do voto, recai. Então, assim, cada vez mais vai se tornando mais estreito, o cerco vai se fechando, para evitar que sejam cometidas essas condutas abusivas, né? Que, na verdade, elas vão de encontro à livre consciência do eleitor, elas são antidemocráticas, elas são de serviço à maneira como a gente quer conduzir as eleições no país. Você acredita que, por outro lado, né, para além dessas regras e dessas vedações, a população, pelo menos a população que tem mais acesso à informação, que infelizmente não é ainda a totalidade, ela também tem mudado a sua postura, porque a gente sabe que a compra de voto ocorre porque alguém consente, não é? A compra de voto ela não acontece na mão do político para o eleitor, ela acontece também do eleitor para o político. Você acha que tem existido uma maior conscientização da população, ou você acha que ainda há um campo fértil para essa prática em virtude da receptividade do eleitor? Flávia, essa pergunta é muito importante e eu posso até afirmar com convicção. Sobretudo no interior do Estado, falando agora de uma análise bem setorial, essa prática é muito comum e muitas das vezes ela parte do eleitor. É o eleitor que requisita ao candidato, mas o candidato X me deu aquilo, ainda faz o escambo, ainda o coloca... Compara, né? Exatamente, ainda o coloca numa situação de muitas das vezes isso está arraigado na cultura. É importante que o tribunal continue com esse pensamento e com esse entendimento, mas até se fala aquele velho jargão, que quem não compra voto não se elege, né? É algo que eu realmente discordo, porque eu tenho que acreditar que tem que se vencer o voto pelo voto, mas que a mentalidade não está mudando. E, sobretudo, por quê? Porque muitas das vezes, nessas ações eleitorais que são manejadas, quando você falou que só há o corruptor porque há o corrompido, mas a gente esquece que existe o crime de corrupção passiva. Aquele que vende a sua livre consciência, ele está cometendo também um crime. Mas, quase toda a vida, o candidato que
tem o seu voto vendido e que até confirma isso em audiência eleitoral, que vendeu o voto, aquele processo não se desdobra, o Ministério Público não representa contra ele e nem atribui a ele o crime. Então, ele não é punido por ter aceito, por ter proposto ao candidato. Corruptor e o corrupto. Exatamente. Então, assim, termina que o candidato ele perde o seu mandato, ele é cassado, né, como se fala eleitoralmente, e aquele que foi o corrompido, que às vezes até gerou essa cassação, né, muitas vezes até por uma armação, às vezes, acontece muito isso. Tanto é que o Tribunal Superior Eleitoral já tem entendido que essa até a gravação ilícita que você faz em celular, por um fruto de armação, ela não está servindo mais, porque tem muita armação no interior. E a jurisprudência atual do Tribunal Superior Eleitoral é que basta que um voto seja comprado. Quando a gente fala em abuso de poder econômico, eu tenho que provar essa potencialidade lesiva, essa proporcionalidade. Talvez a reforma política poderia se voltar também para as penalidades para o eleitor, né? Ele também teria que ser punido, em tese, porque ele se deixou corromper, né? Na hora que ele vendeu a arma que ele tem, ele dá para o outro em troca de alguma coisa, ele teria que ser punido. Exatamente. E, na verdade, há essa punição na legislação, né? Há crime, previsão, né? há previsão legal, mas muitas vezes não há esse desdobramento, não é o que a gente vê. Entendeu? Quantos eleitores você vê que estão respondendo, pagando, nem que seja cestas básicas ou algum serviço à comunidade, porque, na verdade, a penalidade, eu acredito que é de menor potencial ofensivo, porque vendeu o seu voto. Uma curiosidade, os programas sociais, eles são interrompidos durante a campanha? Não, eles sofrem nenhuma descontinuidade. Não, os programas sociais eles são mantidos desde que se prove de que eles são programas anteriores e que têm dotação orçamentária na lei plurianual de orçamento do Estado, do município, do órgão que for competente pelo programa, do ano anterior. Então, eles não são interrompidos. Agora, o que eles não podem ser é maximizados, ou não pode haver a troca ou a vinculação com o candidato. Até porque, a partir do início de julho, não se pode mais ser feita nenhuma propaganda institucional de nenhum órgão da administração pública. No caso, da administração pública estadual, que são as eleições Isso, o municipal pode, porque, na verdade, não teremos eleições municipais, né? Mas estadual e presidencial, no caso União, não pode mais fazer propaganda eleitoral. Mas os programas sociais continuam. Já que Virgínia tocou nesse assunto de prazos, quais são os próximos prazos visando as eleições de 2014? Nós temos um prazo bem próximo agora, que são os prazos para desincompatibilização dos candidatos que pretendem ir para o Executivo, né? Na verdade, que estão no Executivo e pretendem mudar de cargo ou que pretendem ir para o Executivo. Desincompatibilizar, para o telespectador entender, é sair, pedir um afastamento temporário, exatamente, do cargo que ocupa, no caso, o secretário de Estado, o governador, quando ele vai mudar de cargo. O governador que pretende se reeleger, ele continua como governador. Mas, por exemplo, um secretário de Estado ou de município que pretende se candidatar a deputado, ele tem que se desincompatibilizar 6 meses antes. E também há as incompatibilizações de 3 meses. É uma tabela bem extensa do site do TSE. Militares têm mudança, tem um prazo menor, né? Tem. Para os militares que queiram se afastar. Tem alguns... Depende do cargo e depende da natureza. Existem um rol extensivo de cargos públicos e os cargos que ele pretende ingressar. E há uma tabela no site do TSE que orienta, se não todos, mas a maioria dos cargos públicos, com